e destrói um jipe em safari na África. Vamos lá, Socorro. É isso, tudo filmado pelas pessoas que estavam dentro do veículo. A gente vê as imagens aí, Amadeu, quando um elefante, aparentemente o animal se separou da manada e atacou o carro. Isso aconteceu no último final de semana na Zâmbia, quando 6 turistas, junto com um guia, que também era motorista, faziam esse safari no Parque Nacional da Zâmbia. A gente vê o animal, né, é rápido, mas acho que a produção separou aí uns detalhes para a gente ver, né? O animal aparentemente aí por volta de 5 toneladas, 3 metros de altura, atacou o veículo e ele usou as presas para virar o carro. A gente está vendo aí o exato momento. Os turistas surpresos, claro, comentam, uma pessoa chega a comentar a velocidade em que o animal se desloca em direção ao veículo. A turista americana Gail Madison, de 79 anos, morreu. A filha dela confirmou a morte da mãe hoje nas redes sociais. Ela diz que a mãe sempre sonhou com essa aventura na África. Um outro turista ficou gravemente ferido, foi levado de avião para um hospital na África do Sul. Os outros 4 tiveram apenas ferimentos leves. Mas quando a gente vê esse vídeo, Amadeu, o que muita gente está se perguntando é por que o motorista, que também era o guia, por que ele parou? Por que ao invés de parar o carro, quando ele viu o animal se aproximando, por que ele não acelerou? Bem, isso já está sendo investigado, já é uma investigação em curso, mas a agência responsável pelo safari dos turistas disse que foi um ataque inesperado de um animal agressivo, que o motorista, que o guia é preparado, é bastante treinado, mas que ele não pôde acelerar, ele não pôde mover o carro, por causa do terreno e por causa da vegetação. Essa foi a explicação. É incomum? Não é, infelizmente isso não é muito incomum, elefante matar pessoas na África. Eu fiz um apanhado aqui que os elefantes matam cerca de 500 pessoas todos os anos na África. Isso são dados da revista Wildlife, que tem o apoio da britânica BBC. E no mês passado, um guia africano morreu também em um ataque de elefante. Era o guia de 36 anos, a gente vê a foto dele aí, o David, que ele morreu em um ataque de elefante em uma reserva na África do Sul. Agora, o Zimbábue, que faz fronteira com a Zâmbia, onde aconteceu esse ataque mais recente, o Zimbábue, Amadeu, ele tem a segunda maior população de elefantes do mundo, ele só perde para Botsuana, que a gente fala já daqui a pouco, não é? Então, no ano passado, os números do governo do Zimbábue é que os elefantes mataram 50 pessoas no país, isso só no ano passado, e deixaram 80 feridos. Então, o governo tem um programa, junto com algumas organizações internacionais, em que eles distribuem bicicletas para os alunos, para que esses alunos possam ir e voltar da escola de uma forma mais segura. Eles acham que os alunos indo de bicicleta, eles diminuem os riscos de serem atacados por elefantes. Amadeu. Olha, eles lá buscam a forma de conviver com os animais, os nativos que eu estou falando. Agora, turista, imagino eu, eles sejam preparados, porque estão lidando com animais selvagens. Não é não, Ari? Essa relação de elefantes e humanos tem vários estudos, inclusive, de especialistas em comportamento animal. Na Índia, Socorro, o número de ataques de elefantes a humanos, inclusive atacando, tem um caso que ganhou fama mundial, que o elefante matou a idosa e depois ele compareceu ao velório e atacou o cadáver. E os especialistas dizem que os elefantes são dizimados, eles são estressados, ficam traumatizados e eles agem assim por vingança. Especialistas em zoologia. Eu tenho medo até de cachorro, então, sei lá, até de gato. Então, aqui não está alguém... Pois de não, cobra eu sei que você não tem. Porque o senhor olhou para a Poliana? Não, olhei para a Poliana... assim, de soslaio. É porque eu acabei de comentar aqui sobre uma apreensão da Polícia Federal que encontrou em cativeiro mais de 60 animais. Eu estava aqui quase chorando
cobras que estavam presas em sacolas de tecido. Mas eu acho que sobre essa questão do safari, é um risco que, claro, o turista, ele, se não for advertido, ele deve ser advertido que existe. Afinal, você está circulando ali próximo de animais silvestres, de animais que são, muitos deles, carnívoros. A gente está falando do elefante, que é um animal de grande porte, então você está suscetível ao risco. Agora, é como a Socorro disse, a interrogação fica aí, né, sobre a conduta desse motorista que precisa ser esclarecida diante da situação que a gente está aqui analizando. Vocês querem aqui, um safari com Só emoção um ou sem pouquinho, emoção? viu, Ari? Só um pouquinho. A gente está buscando mais informações, mas a Raniela acaba de nos confirmar que os foragidos da penitenciária de Mossoró foram presos pela Polícia Federal. Os foragidos foram presos pela polícia. A confirmação foi feita pela PF, a confirmação foi feita pela Polícia Federal. Então, logo que a gente tiver mais informações e detalhes, estaremos informando aqui no Agora Brasil, tá certo? Vamos só completar, então, o noticiário internacional com a Socorro, falando agora desses animais de... As fotos da senhora que morreu, tem as fotos dela no safari, tem um grupo no safari junto com ela, os 6 turistas, olha ela aí com... Era o sonho da vida dela, mas ia fazer 80 anos agora no verão. É realmente uma tragédia. Um absurdo, né? Vamos agora para os elefantes de Botsuana para a Alemanha. Ari, a manchete aí, 1 da Socorro. De Botsuana para a Alemanha, por quê? Preservação ambiental. Botsuana ameaça enviar 20 mil elefantes para a Alemanha. Vamos lá, Socorro. Você já pensou aqueles parques lindos da Alemanha, cheio de elefantes? O Tiergarten em Berlim, Amadeu, o maior parque de Berlim. Será que isso vai acontecer? Bem, é uma briga, vamos dizer assim, uma briga do governo da Alemanha, mais especificamente do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, que está querendo proibir a entrada no país do que eles chamam de troféu de caça de animais. E aí inclui troféu de elefantes. Porque quer proteger os animais. O governo da Alemanha quer proteger os animais selvagens na África. Já o governo de Botsuana, que tem a maior população de elefantes do mundo, disse que precisa desse dinheiro da caça dos bichos, que esse boicote empobreceria o país, e então ofereceu. Disse, olha, Alemanha, eu tenho elefante demais, vocês estão querendo preservar os bichos, então eu vou mandar para vocês 20 mil elefantes. Aí vocês vão aprender e vão saber como é conviver com esses animais. 20 mil elefantes, é o que falou. Bem, no mês passado, Amadeu, o mesmo governo, o governo de Botsuana, o presidente, disse que ia mandar 10 mil para Londres, para que os londrinos, para que os britânicos tenham 10 mil elefantes, mais especificamente citou o Hyde Park, que é um dos famosos parques de Londres. Por quê? Porque o Reino Unido também está querendo proibir a importação desses troféus. A França já proíbe, a Bélgica já proíbe. Então, o que acontece? O europeu aqui, principalmente o europeu com mais grana, ele vai para a África, lá ele paga uma licença para caçar os bichos, para matar esses animais, e aí ele quer trazer de volta aqui para a Europa souvenir, a lembrança, e ele traz a pele do bicho que ele matou, às vezes traz a cabeça, às vezes pode trazer o chifre, se no caso o animal tiver chifre. Então isso que é chamado de troféu de caça. Os governos africanos dizem que precisam desse dinheiro e dizem até que investem esse dinheiro nas comunidades. Dizem também que os animais, os elefantes causam muitos problemas, além de matar as pessoas, eles destroem as plantações, o que é verdade, Amadeu. Já os que defendem os animais, os direitos, né, defendem os animais, dizem que matar elefante é cruel, não pode. Então, é por isso essa disputa aí, Amadeu. Obrigado, Socorro Sampaio, ao vivo de Viena, na Áustria, com as informações internacionais. Obrigado, Socorro, até amanhã. Até amanhã. Olha, vamos então com a confirmação da notícia. Nós demos há pouco, a Polícia Federal confirmou agora há pouco que recapturou os 2 fugitivos, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson